Professor Cássio na área, trazendo para vocês mais uma novidade aqui, o nosso curso de matemática básica. Vamos começar aqui na aula 1 e nesse curso de matemática básica você vai utilizar os conhecimentos aqui para estudar, para você que está estudando aí tanto na escola quanto no ensino médio, né? Ensino fundamental e ensino médio, você que está fazendo aí, prestando vestibular, vai tentar o Enem, esse assunto aqui vai servir para vocês, tanto para o Enem como para universidades particulares, tá? Muito importante esse assunto aqui. A aula 1 nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá bom? Vamos começar, vem comigo, fica ligado, inscreva-se no meu canal, fique ligado que vai vir mais aulas aqui e eu quero você coladinho comigo pra gente, arrebentar esse ano aí no Enem, em qualquer vestibular que você quiser. Simbora, meu povo, vem comigo aqui, vem com o Papai Cássio que vai dar tudo certo, beleza? Falando de conjuntos numéricos, o que a gente tem que falar primeiramente? Os conjuntos, galera, na verdade, a palavra isolada conjuntos vai significar a união de várias coisas que tem a mesma característica. Vou pegar, por exemplo, no seu quarto tem um guarda-roupa e nesse guarda-roupas você tem várias repartições. Tem a gaveta lá das calcinhas, né? Se for o caso das meninas aí, ou no caso dos rapazes, gavetas das cuecas, a gaveta das calças, a gaveta dos sapatos, a gavetinha ali onde as meninas colocam as bijuterias. Não fica tudo misturado, né? Não sei a gaveta aí, né? De alguns homens por aí, né? Como eu fazia na minha época, era tudo misturado, aquela bagunça toda. Mas enfim, a ideia é que você entenda que conjunto é aquilo que traz elementos que têm as mesmas características. Nesse caso, nós estamos falando de conjuntos numéricos. Então, vou dar uma explanada aqui dos três principais conjuntos, né, iniciais aqui, para você ter uma noção da base de onde foi a organização dos números na matemática. Não necessariamente essa ordem aqui aconteceu no tempo, tá? No tempo mesmo, nessa ordem aqui, mas isso é uma forma didática de apresentar um esquema para vocês. Então, vamos lá então. Os conjuntos numéricos, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Professor, quem são o conjunto dos números naturais? São aqueles que apresentam elementos que são utilizados para contar coisas de forma natural. Ninguém conta menos uma, menos duas, menos três bicicletas. Você fala que você tem 3 bicicletas, 4 bicicletas, 5 casas, que você tem 7 tênis. Ninguém fala, né, de forma negativa. Esse aqui então, é o primeiro conjunto, né, utilizado, por isso o nome conjunto dos números naturais, que são símbolos, né, que são utilizados para contar coisas naturais. Lembrando que, uma coisa importantíssima aqui a gente falar, que esses elementos que nós vamos falar, todos eles aqui, estão dentro do sistema decimal, viu, galera? Quem que é o sistema decimal? Olha, se o sistema é decimal, é porque ele apresenta 10 símbolos, tá? Que nós vamos utilizar aqui. Quem são esses 10 símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... São os 10 símbolos. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 símbolos que nós utilizamos para compor toda essa ideia aqui, né, de conjuntos. Beleza, então esses são os conjuntos dos números naturais. Professor, alguns matemáticos consideram que o 0 não é um número natural. Sim, tem essa discussão aí mesmo. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu vou considerar como 0 aqui dentro do conjunto dos números naturais. E ele vem com esse tracinho aqui mostrando que é uma letra diferenciada em algum texto, para você saber que é uma letra que representa um conjunto numérico, beleza? Então vamos lá então. Quantos elementos tem aqui dentro, professor? Infinitos. Como é que eu represento isso? Esses 3 pontinhos aqui, simplesmente isso. Aqui dentro, por exemplo, né, nós temos várias situações em que a gente consegue soluções. Olha, por exemplo, se eu pegar aqui 3 mais 10, você sabe que 3 mais 10 é 13. Não é verdade? Pois é, 13 está aqui dentro, professor? Tá dentro dos naturais. Se eu pegar aqui 250 menos 102, beleza, eu vou descobrir que isso aqui é igual a 148. 148 está aqui dentro, professor? Tá. Mas quando eu pego situação assim, por exemplo, 7 menos 10... aí dá um problema, não dá? Porque se eu tiro 10 de 7, você já sabe muito bem que o resultado
É menos 3, beleza. Mas menos 3 é um elemento que não está aqui dentro dos naturais. Então houve a necessidade, né? Imagina que você está lá, né? Na época lá dos árabes, né? Dos hindus, né? O pessoal lá, por exemplo, que você tinha uma dívida de 10 ovelhas, né? E levava 7 ovelhas para pagar. Você ainda continuaria devendo 3 ovelhas, tá? Ainda não existia, né? Em alguma época da humanidade não existia um símbolo que representasse o quê? Débito. E aí depois a gente entendeu que esse símbolo é o sinal de menos. Foi aí que houve a necessidade de criação de quem? De um conjunto mais amplo, que é o conjunto o quê? O conjunto que a gente chama de conjunto Z, ou conjunto dos números inteiros. Eu costumo brincar com meus alunos, é o conjunto dos inteiros. O símbolo é Z, com esse tracinho aqui também. Tá, quem são os elementos do conjunto Z, professor? Muito simples. Pode perceber que aqui dentro eu tenho o 0, tá? Como elemento central aqui. Eu estou tomando ele como elemento central. À direita nós temos todos os elementos positivos e crescentes. Olha só. 1, 2, 3, 4, infinitamente. À esquerda eu tenho quem? Os negativos, ou chamado também de inteiros negativos, tá? Quem são eles? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 50, menos 189, assim por diante, né? Infinitamente também. Bom, perceba que esses elementos daqui, né? Eles são simétricos dos de cá. Como assim, professor? Olha, muito simples. Perceba uma coisa comigo aqui, ó. Vou pegar o menos 3. A distância do menos 3 até o 0 é 3 unidades. É a mesma distância do 3 até o 0 também, que é 3 unidades. Por isso que o menos 3 e o 3 são elementos chamados simétricos na matemática. Poderia dar outros exemplos? Menos 10 é simétrico com quem? 10. 72, um exemplo aqui, é simétrico com menos 72. E assim por diante, tá? Então, se a gente analisar aqui dentro desse conjunto, nós temos quem? Olha o menos 3 aqui. Ele está aqui dentro. Então, esse conjunto aqui, ele satisfaz situações como essas. 7 menos 10, entendeu? Esse é o conjunto Z. Beleza. Bom demais. Só que tem um outro problema que acontecia aqui no conjunto Z, que era o quê? Essa situação aqui, ó. Imagina que o cara lá tinha 3 ovelhas para distribuir para 2 filhos. Esse probleminha aqui, essa solução, né? Isso é um número fracionário, você já conhece esse número. Isso é uma fração, onde a gente tem aqui numerador, não é isso? E aqui nós temos quem? Denominador, não é assim? Pois é, só que tem um problema muito grande aqui, né? Você sabe muito bem que 3 dividido por 2, se você pegar R$3, por exemplo, dividir para 2 pessoas, você sabe que isso aqui vai dar exatamente 1,50. Ou, em outras palavras, 1,5. Beleza. Aí você pensa então no caso de ovelhas. Como você sabia que a situação era uma ovelha e meia, né? Mas 3 sobre 2 não existia esse símbolo que mostrasse, né, como é que ficaria 3 sobre 2, ou 3 ovelhas dividido para 2 pessoas. Foi aí que eles perceberam que a necessidade de ampliação de mais conjuntos numéricos que explanasse, ou seja, que satisfizesse, né, satisfazesse, sei lá como é que fala aqui, né, essa situação 3 sobre 2, que a gente sabe que é igual a 1,50 ou 1,5, tá? Então, foi aí que surgiu o quê? A necessidade da criação de quem? Desse cara aqui, ó. Olha só, daí surgiu esse cara aqui, ó. O conjunto quem? Dos números racionais. Conjunto chamado conjunto Q. Q de quê, professor? Q de quociente. Q de quociente. Esse é o conjunto dos números racionais, tá bom? Esse conjunto dos números racionais aqui, ele engloba o quê? Olha a nomenclatura dele aqui, a definição. Números do tipo A sobre B. Você está vendo fatalmente que isso aqui é uma fração, onde o B será sempre o quê? Diferente de 0. Em outras palavras, para você entender, aluno, é que o número que tiver aqui embaixo nunca poderá ser 0. Ele pode ser qualquer coisa que você imaginar, porém, a exceção de ser o 0. Nunca poderá ser 0, tá? Então, são as frações, tá? E nesse caso aqui, nós temos um elemento que está aqui dentro e não está aqui dentro do conjunto Z. Por quê, professor? Porque o conjunto Z não é o conjunto dos números inteiros. Vem cá comigo, ó. 2 é inteiro? Sim. 3 é inteiro? É. 1 é inteiro? É. Agora, e 1,5? É inteiro? Não. Eu costumo chamar esse número aqui de número quebrado. E é quebrado mesmo, imagina só comigo. Ele não é nem 1 e
e nem 2. Ele está um número entre 1 e 2. Então, para mim, eu, professor Cássio, gosto de falar que ele é um número quebrado, ou seja, que ele não é inteiro. Então, ele está dentro do quociente, que quociente para nós é a mesma coisa que fração, beleza? Mas você poderia me dizer, professor, então por que esse número aqui está na forma de fração e esse aqui não é fração? Muito bom, seria uma ótima pergunta, né? Porque esse número aqui é o que a gente chama na matemática de número, vou mudar a cor aqui, decimal. Esse número aqui é um exemplo de número decimal, tá bom, galera? Perceba que esse número decimal aqui, ele representa uma fração. Interessante, né? Ele representa uma fração. Fechando aqui até onde a gente está vendo, né? Os 3 primeiros conjuntos aqui, dos que a gente tem mais tipo de cálculo dentro da matemática, vem desses 3 conjuntos aqui, operações, soma, subtração, multiplicação, como vocês vão ver nas próximas videoaulas que eu vou trazer sobre matemática básica. Em resumo, o que nós temos até o momento? Vamos fazer aqui um pequeno diagrama, tá? O que é um diagrama, professor Cássio? Diagrama é essa bolinha com um conjunto ou os elementos aqui dentro. Vou colocar aqui dentro, então, o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais que nós acabamos de ver. Se a gente parar para pensar, o conjunto Z ele é mais amplo do que o conjunto dos números naturais. Então, eu poderia representar o conjunto Z assim, ó. Olha. Aqui o conjunto Z, não é verdade? E o conjunto Q, ele é mais amplo do que o conjunto Z? Sim. Então eu poderia representar assim também, ó. Tá vendo? Ó, conjunto Q, estaria aqui. Dando para nós aqui o que a gente chama de diagrama de Venn, tá? Venn foi um matemático muito importante que trabalhou a teoria de conjuntos utilizando esse tipo de diagrama, esse tipo de representação aqui que vocês estão vendo. Então nós temos o conjunto dos números naturais que está totalmente inserido dentro do conjunto dos números inteiros e, consequentemente, também está totalmente inserido dentro do conjunto dos números racionais. Por isso eu posso dizer que todo número natural é racional? Sim. Eu posso dizer que todo número natural é inteiro? Sim. Eu posso dizer que todo número inteiro é racional? Sim. Eu posso dizer, professor, que todo número racional é inteiro? Não. Por quê? Apesar de ter uma quantidade grande de números aqui dentro que são também racionais, eu tenho números aqui fora, né? Vou até marcar aqui assim, ó, para você um monte de elementozinhos aqui, né? Que são racionais, tá dentro do conjunto Q, mas esses que eu pintei aqui fora não são inteiros, beleza? Fechando para nós aí, para vocês aí, a primeira aula sobre matemática básica, entendendo um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Nós vimos aqui sobre inteiros, os números naturais, inteiros e também os números racionais ou os números fracionários, beleza? Fique ligado, na próxima aula nós vamos falar sobre soma e subtração de números decimais, naturais e assim por diante. Fique comigo, forte abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!